Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Minutos de Psicologia. Vamos recapitular a primeira parte do vídeo passado. Quem não assistiu, vai lá no meu canal, acesse o vídeo Minha Vida com a Síndrome do Pânico, parte 1, para você conseguir entender o assunto. Quem já assistiu, vamos lá. Ao me sentir mal no trabalho, eu fui até a farmácia mais próxima para tirar a pressão, e lá fiquei um pouco pior e fui encaminhado ao hospital do município. No hospital, durante a espera, fui tomado por uma sensação horrível de infarto. Passei mal e fui socorrido pelos enfermeiros de plantão. Depois que eu tomei uma injeção para me tranquilizar um pouco e uma bateria de exames, foi diagnosticado apenas um mal súbito ou uma intoxicação alimentar. Mais calmo, voltei para o meu trabalho porque minha bolsa estava lá, meu carro também estava por perto. Eu tive que voltar e tranquilizei todos os colegas que estavam assustados com a situação. Todos, inclusive eu, julgamos que era apenas uma intoxicação alimentar, por estar muito calor naquele dia e eu ter comido um pouco mais do normal. Alguns dias depois, ao voltar de viagem da casa dos meus pais, eu estava descarregando as malas do carro e organizando em casa. E eu de novo senti as mesmas sensações que eu senti da primeira vez. Voltou aquele frio que do pé foi até a cabeça, sentia a palpitação, uma dificuldade para respirar, e eu novamente me vi naquela situação. Aí eu tentei me acalmar. Deixei as malas de lado e fui para fora. Estava ventando um pouco, aí tomei o ar, peguei o lixo, fui até a esquina, deixar ali na caçamba, voltei, vi dois vizinhos conversando, estavam consertando o carro de um deles, aí parei para conversar só para distrair. Aí passou aquela sensação. Estava ficando um pouquinho mais forte, mas depois que eu fiz isso, deu uma distraída, aí passou. No entanto, essas sensações começaram a ser recorrentes, ou seja, eu comecei a sentir quase que diariamente. Eu já senti isso na academia, aí eu tive que sair, aí eu senti isso no trabalho, aí tive que sair um pouco para fora para dar uma respirada. Senti isso durante um atendimento, que eu encerrei o atendimento para poder tomar um ar. Sentia isso no almoço, na hora de ir embora, enfim, as sensações começavam a ser frequentes e que me deixavam muito apreensivo. Conversando com uma amiga que também é psicóloga, ela sugeriu que fosse uma síndrome do pânico, decorrente de crises de ansiedade. Neguei na hora, afinal, sou psicólogo, né? Psicólogo não tem isso e não pode ter crise de ansiedade. Psicólogo não pode ter crise de pânico. Psicólogo não pode ter depressão, porque ele é psicólogo. Percebendo a minha negação, ela pediu para que eu fizesse então uma bateria de exames cardíacos para descartar qualquer possibilidade. Fiz os exames necessários e o resultado que deu normal, não tinha nada de errado com o meu coração. E quanto à crise de pânico, eu deixei de lado. Alguns dias depois, durante o jantar, senti novamente aquelas sensações um pouco mais fortes. Me retirei, procurei não chamar a atenção da esposa, fui para o fundo da casa e mandei uma mensagem para uma colega médica, que orientou para que eu fosse para um PA mais próximo. Estava tomado por uma tremedeira intensa, palpitações e muita confusão mental, eu solicitei que um vizinho me levasse até o PA. Novamente fui atendido, fiz o eletrocardiograma e que deu normal. No retorno ao médico, o doutor pediu para que eu ficasse mais calmo, que era sinal de estresse, e era para relaxar um pouco mais na vida e pescar. Como havia sido medicado, estava mais calmo, já estava assintomático. Não dei muita atenção sobre as minhas condições mentais, que um dia culminaria na síndrome do pânico. A gota d'água foi numa tarde, onde deixei minha esposa no trabalho, e eu passei no McDonald's para comprar um lanche. Estava de folga, estava com minha filha, que tinha 2 ou 3 anos na época, e a gente foi para casa. Ela dormiu e eu comi o lanche. Aí resolvi deitar do lado dela e tirar uma soneca também. Por fim, ao invés de dormir, eu comecei a ter as mesmas sensações. E dificuldade de respirar, palpitações, comecei a ficar com a cabeça muito perturbada. Lutei com todas as minhas forças, a batalha mental era terrível e eu tentava me controlar com a respiração. Já estava ficando insustentável e eu achei que eu ia infartar naquele dia. Com isso, o que eu fiz? Eu abri a casa, né? Abri a porta, abri o portão e fiquei ali sentado bem na escadinha da porta de entrada, que se acontecesse alguma coisa, alguém da rua iria me ver. A crise foi e voltou. Havia momentos que eu melhorava, depois eu piorava e eu continuava batalhando com a mente.
Bombardeios mentais eram terríveis e eu já estava cansado. Mesmo com muita tremedeira e palpitações terríveis e confusão mental, consegui pegar o carro, minha filha, ir até o trabalho de minha esposa e juntos irmos ao hospital. Mas no meio do caminho eu parei para vomitar porque o lanche que eu havia comido não fez a digestão necessária. Estava extremamente nervoso e ansioso. Mais uma vez fiz os exames e nada deu de errado com o coração. E enfim o médico me disse para procurar um especialista, um profissional da psiquiatria que talvez se tratava de uma crise de ansiedade. Havia outro caminho, outra possibilidade. Era isso que eu tinha que aceitar na minha vida. As coisas foram afunilando de tal forma que eu tive que realmente buscar a ajuda psiquiátrica. A médica, por ser uma amiga, ela marcou imediatamente uma consulta e me explicou direitinho como funcionava a síndrome do pânico, do que se tratava, o funcionamento neurobiológico do sistema, a importância da medicação e do tratamento. Ela despendeu mais de 1 hora para explicar corretamente o que era a síndrome do pânico e como são os seus sintomas e como deveria ser o tratamento. E o que mais marcou nessa consulta não foi a explicação sobre a síndrome do pânico, mas sim uma fala dela referente à minha negação da doença. Quando disse a ela que jamais imaginaria que um psicólogo poderia ter síndrome do pânico, ela me disse que eu também sou um ser humano e que também eu tenho as mesmas sensações que qualquer pessoa. Todo ser humano tem as minhas potencialidades e também as minhas fragilidades. Para que eu tirasse a capa do Superman das minhas costas, dizendo que esse personagem só existe em filme de Hollywood. Para controlar a minha ansiedade, eu comecei a fazer uso de ansiolítico, como o Lexotan. E para as crises de pânico, eu comecei a fazer uso do Êxodos, que é o oxalato de citalopram. A médica ainda me ofereceu um atestado de 15 dias para me adaptar à medicação, mas eu recusei porque estava num emprego novo e eu queria enfrentar isso cara a cara. E assim começou a minha vida com a síndrome do pânico, a primeira vez que eu aceitei essa condição na minha vida. Chegamos ao final deste vídeo, acabou a parte 2, mas temos a parte 3, que vai continuar ainda, não acabou. Fiquem atentos, semana que vem faço a gravação e posto aqui no canal para vocês descobrirem o que aconteceu depois disso. Eu fui curado? Será que eu não fui curado? Será que tem cura? Ou não tem cura? Descubra isso no próximo vídeo. Até mais, acesse meu canal, se inscreva e curta. Compartilhe com seus amigos. Tchau!